Alô, alô, comunidade. Hoje resolvi fazer aqui uma partilha, não dos casos terapêuticos que eu atendo e que trago os exemplos concretos daquilo que aflige a maioria das mulheres e que acaba por ressoar em cada uma de nós e, portanto, podes te identificar e também tirar algum partido e alguma dica importante para resolver o teu próprio conflito interno, mas resolvi trazer-te um pouquinho de uma história, de um livro, dos poucos que eu li há mais de 15 anos atrás, na altura em que eu não lia, porque eu não lia na altura, e este pequeno livrinho apareceu-me numa loja, num aeroporto qualquer. Portanto, é o livro da Han Ping, não sei se isto está a aparecer direto aqui no meu ecrã, aparece invertido, portanto, Ping, uma rã à procura do novo lago. E esta história é realmente fantástica. Eu já li e reli este livro várias vezes e cada vez que o leio e releio e releio e releio, toca-me no meu mais íntimo, naqueles momentos em que nós precisamos fazer grandes mudanças e um dos temas que eu trabalho muito com as mulheres que acompanho é exatamente esta coragem para arriscar, esta confiança que é necessário para dar o salto, este salto de fé. Este primeiro capítulo chama-se O Salto de Fé. Quero partilhar contigo para deixar-te estas frases, esta inspiração, no contexto da mudança que tu também, com certeza, estás a querer fazer na tua vida e que muitas vezes é preciso este empurrão. Vivemos vidas nas quais ficamos acomodadas ao lago que já não tem água, ao charco que já não nos serve e precisamos de um impulso para poder sair dali, para deixar de viver essa vida medíocre, essa vida apertada, essa vida que já não nos serve e que não é digna da mulher grandiosa que nós podemos ser. Essa é a mensagem que eu te quero deixar. Então diz assim: a viagem mais importante que podemos empreender é interior, obviamente, e havia em tempos um lugar. O lago não estava fundo naquele dia. Na verdade, há algum tempo que tinha pouca profundidade. Mas a maior parte dos habitantes do lago não se importava, era mesmo assim. Por exemplo, as tartarugas sentiam-se bastante felizes desde que tivessem água suficiente para lá poder nadar. Gostavam até de aquecer as suas carapaças ao sol quando vinham à superfície. Mesmo com a água àquele nível. Ótima também para os mosquitos. Eles gostavam da facilidade com que podiam apanhar algo saboroso quando o nível da água estava baixo. De igual modo, os peixes não se queixavam. Estando mais perto da superfície, sempre era possível agarrar algum alimento a flutuar. A bem da verdade, os habitantes do lago sentiam suficientemente satisfeitos para levarem a vida por diante, sem um resmungo ou um murmúrio de queixume. A maior parte gostava de passar os dias levando vidas medianas sem demasiada melancolia. A maior parte, mas nem todos. Ping era uma rã, mas mais do que isso era uma rã com uma herança digna de orgulho, apesar de não ter memória dela. Por exemplo, não sabia que, na China, os antigos acreditavam que as rãs vinham da lua, eclodindo de ovos que caíam do céu com a chuva de prata. Ou ela podia recuar à sua própria época, recordar os primeiros tempos no lago antes de ter braços e pernas, recordar a sensação de subir alegremente pela água profunda, impelida pela cauda. E já mais velha, se pudesse saltar, nada seria mais do seu agrado. Ping era uma saltadora incrivelmente dotada, ninguém lhe chegava aos calcanhares. Num pulo, Ping galgava à vontade 2,70 metros. Mais corretamente, desculpem, 2,76 metros, um recorde imbatível. Era tão extraordinário o talento da Han Ping que todos os habitantes do lago paravam o que estavam a fazer quando Ping saltava. Sentiam-se privilegiados por poderem testemunhar semelhante glória. Para Ping, isso era perfeitamente normal. Sabia apenas que era uma tremenda diversão saltar grandes distâncias, e o que agora, apesar dos pesares, já não era bom saltar no lago, é que quase não havia água. O que nos traz a seguinte questão: para vivermos uma vida de graça para lá da gravidade, precisamos de duas coisas. Precisamos, primeiro, de um forte desejo de vivermos a vida o melhor possível. A segunda, precisamos de força e de uma enorme vontade de a viver cada um e todos os dias. Ping tinha ambas. Só não tinha água. E Ping necessitava de água para saltar.
Deveria acrescentar aqui que o lago sempre fora alimentado na primavera e quando efetuava a minha pesquisa não consegui encontrar quaisquer pistas sobre o que havia alternado o rumo da primavera. O que descobri foi, se para alguns ficar indiferente no mesmo lugar estava bem, o mesmo já não se podia dizer da Rang Ping. Ping encolheu os ombros e suspirou. Ansiava pela largueza e pela profundidade das águas do lago de outro tempo. Sentia um enorme prazer na forma como os matizes celestiais e os odores inebriantes das flores dos lótus e dos nenúfares costumavam dominar a superfície da água. E quem contestaria o ritmo sereno das canas a oscilar juntamente com os estalidos do bambu? Esta paisagem aquática trouxera tamanha felicidade ao seu espírito, mas agora fora-se. E o que restava no seu lugar não era nada bom para a alma de Ping. O taoísta antigo Xuan Tzu escreveu que a tudo seja permitido fazer o que faz naturalmente, de modo que a natureza possa ficar satisfeita. Obviamente que os anfíbios não sabem ler, mas quando se é uma rã, o que podemos fazer e ver todos os dias mostra-nos que todas as coisas vivas têm um lugar na sua ordem natural e que cada uma tem o seu próprio destino a cumprir. Ping sentia, não, sabia no seu íntimo, sem a menor dúvida, que o que mais queria acima de outra coisa qualquer era mesmo viver uma vida que lhe permitisse estar em sintonia consigo próprio. Era tão forte a convicção de Ping nos seus talentos inatos e únicos que passava os dias sentado à beira do lago a apenas alimentar sonhos imensos de conseguir dar o melhor de si própria. Mas infelizmente, enquanto os sonhos de Ping iam crescendo, o lago ia diminuindo, até chegar aquele dia surpreendente em que o lago deixou de ser um lago. E a envolvente super confortável e segura de que Ping desfrutara tanto tempo foi sumindo e sumiu de vez. Não restava nada. Claro que é um exagero. Havia pequenos ramos, pedras e, malogradamente, ossos, todo tipo de coisas ficara no leito do lago. E havia lama. Muita lama por todo o lado. Durante dias foi na lama que Ping ficou. E durante noites foi também na lama que Ping dormiu. Mas não dormiu muito. É difícil abstrairmos-nos quando o medo espreita dentro de nós. E Ping tinha muito medo. Muito. A mudança, a verdadeira mudança, é perturbadora. Quando acontece, pode gerar um tipo de medo capaz de se apoderar até das rãs mais confiantes. Pode incutir confusão, hesitação, raiva, ansiedade e desespero. O medo da mudança é capaz de nos prender, agarrar e suster com tamanha força que pode até paralisar-nos. Mas só se deixarmos. O medo da mudança, o medo de correr riscos, o medo do ridículo e de que alguém reprove os nossos objetivos e sonhos, eis os inimigos da intenção e da transformação. Mas até os inimigos têm inimigos. E o inimigo do medo reside na coragem. A coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de agir apesar do medo. Para alguns, a percepção deste facto simples demora algum tempo. Para muitos, essa percepção nunca se dá. No caso de Ping, levou cerca de uma semana. Dia após dia, Ping sentiu emoções que nunca antes sentira. Estava confusa e indecisa. Recordou então cenas do passado que guardava no seu íntimo. O lago de águas profundas, tal como era noutros tempos. As memórias foram ter com ela. Afinal, o lago era o único lugar que alguma vez conhecera. Mas quem pode adivinhar esse preciso momento em que o teu mundo vai mudar? Em que alguma inesperada providência divina nos dá forças para continuarmos a aguentar ou largarmos de vez? Estar preparado para a escolha é estar preparado para a transformação. Enquanto Ping permanecia no marasmo viscoso da lama, a ponderar as suas escolhas, deu-se nela uma revelação mais importante. A vida era sua para viver intencionalmente. Ping fez a escolha de abrir mão do seu passado, agarrar o futuro e fazer nascer a grande ideia que iria revolucionar a sua vida. No 7º dia, passaram 5 minutos da alva quando Ping deitou um derradeiro olhar à sua envolvente em tempos. Querida. Abandonou todas as glórias das suas aventuras passadas e deu o salto mais perfeito para a maior das suas aventuras. Este é o primeiro capítulo. E é altamente inspirador, espero que tenhas inspirado com este primeiro capítulo, porque o que está a acontecer com todas nós é este convite para a mudança.
essa lama viscosa onde nos encontramos já não serve, já não serve. E o medo espreita, e a confusão também. E é normal sentirmos esse medo, há muita transformação a querer manifestar-se cá fora. Há muita coragem que é necessária, lembra-te, o medo também tem um inimigo, e o inimigo do medo é, é a coragem, perdão. Então, nestes momentos de transformação nos quais, sobretudo para nós no feminino, para nós mulheres, estamos a ser convidadas a conectar com a nossa verdade, a conectar com a nossa força, a deixar esse marasmo desse lago que já não tem água. Sabem que as metáforas são muito poderosas. Nós na PNL, na Programação Neurolinguística, trabalhamos muito com metáforas. A história da Ramping é uma metáfora na qual tu te podes encaixar, podes ajustar a tua própria história a esta história. E esse lago onde antes viveste as tuas glórias, onde funcionou tudo bem, onde a tua vida até corria bem, onde conseguiste o que querias, o lago secou. Isto pode significar muita coisa, é aquele emprego que já não serve, aquela relação que já não funciona, é aquela casa onde já não te sentes bem, é aquela maneira de pensar que já não está adequada, aqueles amigos que já não te dizem muito. O lago está a secar. Isso significa o quê? Que há uma necessidade de mudança, uma necessidade de transformação e que estás a ser impelida, estás a ser obrigada, porque já não há água, já não há água. Portanto, percebe, acima de tudo, quando já não há água para tu viveres no teu lago, quando aquilo se transforma num charco lamacento e ficas a chapinhar naquela lama, a queixar-te que aquilo já não serve, mas não fazes nada para mudar. E nós nunca saberemos qual é aquele instante onde tudo muda, onde faz o clique. E eu desejo que esta história sirva para fazer-te o clique, para tu decidires dizer basta, chega, eu tenho que fazer qualquer coisa para mudar, para sair daqui, para melhorar, para transformar, para crescer, para expandir, para tornar-me a melhor versão de mim própria. O que é que isso significa? Frase clichê, melhor versão de mim própria, tão bonito. É tornar-te poderosa, aquilo que tu realmente és. Assumires os teus dons, a tua grandeza sem vergonha, sem medo, sem correndo riscos, sim, de não agradar os outros, correndo riscos de não dar certo, mas seguindo, conectando com aquela alegria dos tempos antigos. O que é que são os tempos antigos, na minha visão, aqui nesta metáfora? Os tempos lá atrás, na nossa infância, onde estávamos conectadas com a nossa alegria, onde éramos só nós próprias, sem pensar se estava bem, se estava mal, se era certo, se era errado, se tinha vergonha, se sentia culpa. Conecta com os teus dons, com os teus talentos, com aquilo que tu sabes fazer bem, com aquilo que tu realmente queres fazer da tua vida, e começa a libertar as amarras, esse lago lamacento que já não te serve, essa vida que te fica pequena, e arrisca-te a empreender a viagem. A maior viagem de todas é a viagem interior, a viagem para te conectares contigo própria. Desejo que esta história te tenha inspirado, pelo menos a refletir sobre isso. Segue-me aqui na minha página ou no canal do YouTube, estarei a partilhar mais informação contigo para ajudar todas as mulheres que queiram empreender esta revolução interior de viverem mais autênticas, em mais verdade, mais conectadas consigo próprias e, acima de tudo, realizadas, felizes, libertando as amarras, os elásticos que nos prendem ao passado, as amarras que te prendem e que não te deixam navegar mares mais profundos, atingir os objetivos que queres, os desejos que ambicionas, seres tu próprio. Não precisas querer grande coisa, precisas ser tu própria. Ires atrás da liberdade de seres tu própria, sem te importar com o que os outros pensam. Beijinhos, até breve.